Bom dia a todos. Vamos estar iniciando então a nossa aula de história. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Nossa terceira aula. Pretendo finalizar esse conteúdo com vocês na segunda-feira que vem, ok? Porque ele ficou extenso, mas nós vamos tentar ser objetivo. Tudo bem? Sim. Deixa eu chegar aqui Sim. na nossa aula 3. Sugiro vocês a estarem com a apostila aberta. Se vocês tiverem algum marca-texto, ou lápis ou caneta para vocês estarem acrescentando informações, também é muito importante. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver aí minha tela? Sim. Tá borrado. Tá o quê? Tá desfocado, sei lá. Deixa Dá pra ver as palavras, não. Vamos. Acho que agora fica melhor. Tá maior. Tá todo mundo vendo? Sim, eu tô vendo. Então vamos lá, que a gente já perdeu muito tempo. Nas últimas aulas, pessoal, nós falamos sobre a Revolução Industrial, né? Vocês estão lembrados? Na primeira aula nós falamos do surgimento, né, dessa Revolução Industrial, desde aquele período da história da humanidade, onde as coisas eram produzidas pelo trabalho manual, né? Pelos artesãos. Conforme o tempo foi passando, o surgimento do comércio, muitos grupos contratavam, né, esses artesãos para produzirem ali alguma coisa para serem vendido. Conforme o tempo foi passando, a maquinofatura e a manufatura, certo? Então, na segunda aula nós já vimos como que procedeu essa revolução industrial. Vou fechar esse meu WhatsApp, ficar me enchendo. Então, nós iremos ver a respeito, continuar vendo agora sobre o capitalismo, né? A consolidação, como que o capitalismo se firmou, levando em consideração também que está muito ligado a essa revolução industrial, entendeu? Então, nós vamos ver aqui, nós vamos entender como a sociedade ficou após a Revolução Industrial. Nós temos a corrida pelo lucro, a exploração do trabalho, que não tinha escopo nada além do lucro burguês, a ampliação do uso de máquinas cada vez mais especializadas, né, que substituíam a habilidade humana, substituía o trabalho manual, né, tornando esses indivíduos cada vez mais substituíveis. Né? O que até então somente o homem fazia, somente o homem quem produzia, agora qualquer um pode fazer aquele trabalho ali, porque quem faz o trabalho mesmo são as máquinas, certo? E aí, por conta dessa substituição, o que nós vamos ter? Um aumento, olha lá, um aumento de uma massa de empregados miseráveis, né? Que eram obrigados a sujeitar-se aos trabalhos que aparecessem, porque a fim de sobreviver, né, deles terem o que comer, eles acabavam aceitando qualquer trabalho, qualquer condição de trabalho, certo? Então, nessa terceira aula nós vamos analisar de forma mais específica como a Revolução Industrial fez com que o sistema econômico chamado
capitalismo se consolidasse. Mas afinal, pessoal, o que é o capitalismo? Tá ali, ó. O capitalismo é um sistema que predomina a propriedade privada e busca constante deixa eu repetir. É um sistema que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro. A busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital. Quando eu falo em acumulação de capital, eu estou falando em acumulação de quê? De dinheiro, né? Que esse capital ele pode se manifestar tanto em dinheiro, como eu falei agora, como em forma de bens. Tá, pessoal? Então, é o que a nossa sociedade vive hoje. Nós vivemos num sistema capitalista, onde as pessoas querem lucro, né? Onde as pessoas querem consumir essa questão. Por exemplo, as meninas vão lá, trabalham, ganham seu salário. Aí aquele salário ela vai imediatamente para uma loja e compra um vestido. E aí aquele vestido gera um lucro para aquela empresa que vendeu e assim vai, certo? Nós vivemos num sistema capitalista, então não tem como dizer que existe forma. Nós vamos ver hoje formas de sociedade que tentaram mudar o capitalismo no mundo. E nós vamos entender melhor isso posteriormente. Então aqui, ó, apesar de ser considerado um sistema econômico, né, o capitalismo ele vai ter reflexo na política, na sociedade, na cultura, nas etnias das pessoas, né, e compondo quase a totalidade do espaço geográfico. Alguma dúvida sobre o que é o capitalismo? Não. Não. Vocês vão entender, para quem lembra das minhas aulas do ano passado, que o capitalismo ele se assemelha com o mercantilismo, né? Que também era busca pelo lucro. Lembra? Quando os reis absolutistas começaram a reinar na Europa, eles não queriam. Eu vivia falando qual era o objetivo do mercantilismo. Busca de riquezas para o reino, não era assim? Busca do lucro para o reino, não era assim que eu falava no passado? Então, não é diferente. Mas nós vamos ver daqui a pouco o que vai diferenciar um pelo outro, tá? A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade de classe. Então nós vamos ver uma sociedade dividida. De um lado nós vamos ter aqui, ó, a burguesia. Quem era a burguesia? Você já sabe. Eram os proprietários, aqueles proprietários da produção. E do outro lado nós temos quem? Ó, os proletários ou proletariados, que eram aqueles que viviam da sua força de trabalho, né, e recebiam salários por isso. Tudo bem? Então vamos lá. A Revolução Industrial como ficou demonstrado em várias partes dos textos anteriores, né, ela foi um conjunto de transformações socioeconômicas e tecnológicas responsáveis para consolidar o sistema capitalista. Pessoal, eu sei que tem palavras aqui um pouco difíceis, diferentes no vocabulário de vocês, mas a gente entende. Ó, a Revolução Industrial foi um conjunto de transformações socioeconômicas, por quê? Porque transformou a sociedade. Um grupo de artesãos que antes tinha a sua forma de viver, agora se transformou num proletariado que recebe péssimas condições. E também teve transformações tecnológicas, por quê? Por conta do surgimento das máquinas, dessas máquinas que mesmo que substitua o trabalho humano e deixe muitos homens, né, muito ser humano aí sem emprego, avança com relação à tecnologia, certo? E isso não se restringia somente na Inglaterra, onde surgiu a Revolução Industrial. Nós vamos ver que isso também vai se expandir, né, por toda a Europa, né, até por vários outros países, certo? Então houve uma contagiante onda tecnológica e por busca de um aumento de capital que passou a reordenar a economia do planeta durante o século XIX. Então, no século XIX vai haver aí uma contagiante onda tecnológica e a busca de aumento de capital, aumento de dinheiro, de lucro, de riqueza. Tá? A economia a nível mundial sofreu grandes transformações.
era uma nova... Era uma nova dinâmica capitalista responsável por superar o mercantilismo. Superar por quê? Porque na época do mercantilismo, o mercantilismo acontecia de forma um pouco diferente, né? Então, e aí o processo de produção de mercadorias acelerou-se devido a essa utilização da máquina. Percebam, se eu substituo o trabalho manual por máquinas, a produção vai ser muito maior. Então, com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se por outras partes do mundo, certo? Então vai surgir aí a indústria, e as transformações causadas por essas possibilitaram a consolidação do capitalismo, tá? Então, repetindo para a gente entender, conforme a Revolução Industrial foi acontecendo, as máquinas foram substituindo o trabalho humano e a produção ficou muito maior, eles precisariam que, se a produção está muito maior, eles precisam de um capital maior, eles precisam de mais dinheiro. E se eles precisam de mais dinheiro, né, surge aí as grandes indústrias que precisam de dinheiro, de capital, para estar investindo na sua produção. E é claro, o capitalismo vai ficar muito mais evidente, muito mais forte, muito mais consolidado. Tudo bem? A Revolução Industrial também impactou as relações de trabalho, né, gerando uma reação dos trabalhadores cada vez mais explorados. Vou até marcar aqui, no contexto industrial. Então, a Revolução Industrial marca a consolidação do capitalismo, certo? E do avanço tecnológico, mas também marca as relações de trabalho com trabalhadores cada vez mais explorados. Tudo bem? À primeira vista, parece uma conceituação bastante simples, né? Tudo começou primeiro pelo homem, depois com as máquinas. Isso é importante, vai ter uma atividade sobre isso. Então, o que está dizendo? O que ele quer dizer com tudo começou primeiro pelo homem e depois com as máquinas? Significa que a relação não deve ser entendida apenas como um conjunto de inovações técnicas, né, das novas máquinas e novos procedimentos de produção. A relação deve ser entendida a partir de uma relação estrutural que ocorreu na forma de lidar com o trabalho humano, que determinou assim. Vamos entender. Tudo começou primeiro pelo homem e depois com as máquinas. Ou seja, no passado, tudo era feito, produzido pela força, pelo trabalho manual, pela manufatura. Depois foi sendo substituído pelas máquinas. E aí, em seguida, ele vem dizendo que a gente não pode olhar para a Revolução Industrial apenas como uma revolução com um conjunto de inovações técnicas. Nossa, a Revolução Industrial foi ótima, porque foi graças à Revolução Industrial que nós tivemos grandes inovações técnicas, surgimento de novas máquinas, de novos procedimentos de produção. Isso é muito bom para a economia. É bom? Beleza, mas a gente não pode olhar para a Revolução Industrial apenas com esse olhar. A revolução deve ser entendida a partir da alteração estrutural da forma do trabalho humano, da forma de lidar com esse trabalho humano. Ou seja, temos que analisar a Revolução Industrial muito além das máquinas dos seus inventores. Nós temos que olhar para a Revolução Industrial como uma revolução que separou capital de trabalho. Como assim? Que fez essa segregação, essa separação entre aquele que precisa de dinheiro, e aquele que precisa de lucro, e aquele que vai dar toda a sua força de trabalho, né? Então nós vamos ter aí, com essa divisão, nós vamos ter a consolidação da ideia do trabalho assalariado, né? Que é a troca da força de trabalho por um salário. Então, até então não tinha isso. Então, a Revolução Industrial provocou essa transformação na forma de trabalho, onde o camarada ele precisa trabalhar, ele precisa lá dar o seu esforço para ele receber ali uns trocadinhos, né? Então, por meio desse controle lá, desse trabalho assalariado, por meio disso, a burguesia passou a formar uma nova classe sob o seu controle, o proletariado, que nós já citamos aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim.
Sim. Então, vamos lá, o surgimento e desenvolvimento do sistema capitalista. Então, como que surgiu e como desenvolveu? Eu vou resumir tudo esse primeiro parágrafo aqui, ó, relembrando das nossas aulas do ano passado. Como que surge primeiro o comércio? Lembra do feudalismo? Feudalismo, lá na Idade Média, não tinha comércio, certo? Era a forma que eles tinham de fazer uma espécie de chamado de comércio era o escambo. Quando faltava algo no feudo, ele trocava com algum produto no outro feudo. Lembram disso? Era só Sim. se. Então, conforme o tempo foi passando, o feudalismo passou por uma crise. Nós tivemos as cruzadas que vieram, onde os europeus trouxeram muitas coisas a serem vendidas na Europa. Com isso, as cidades foram ressurgindo. Então, com todo esse movimento, nós vamos ver aí, ó, o surgimento, né, dessas cidades e, consequentemente, desse comércio, né, que até então não era padronizado. Olha aqui, ó, como assim não era padronizado? Até então não tinha uma moeda única. Imagina, num feudo era de uma forma, no outro feudo era de outra. E ó, essa falta de padronização era um dos entraves, né? Era uma das coisas que impedia que esse desenvolvimento de atividades comerciais, que impedia o desenvolvimento dessas atividades comerciais entre os feudos, né? E além disso, nós temos também a Igreja Católica, que proibia, né? Ela via como pecado essa ideia do lucro. Então, alguns pontos, ainda na Idade Média, impedia o crescimento desses comércios, né? Desses comerciantes, que em seguida vão ser chamados de burgueses. Então, olha lá, com o passar do tempo, o poder da classe que comercializava nos burgos, os burgos eram as pequenas vilas e as cidades que iam surgindo, né? Então essa burguesia, ela foi se expandindo, né? E o acúmulo do capital difundiu-se, cresceu. Então tal fator é associado ao crescimento dessas cidades. Então, como que o crescimento desses burgueses e, consequentemente, do comércio, como que foi o seu crescimento? A que fator? Esse crescimento se dá ao fator, né, dessas cidades e, consequentemente, o processo que relativa à urbanização da Europa. Né, além de fatores históricos como as cruzadas, que eu também falei para vocês, que vai provocar uma queda no sistema feudal e, consequentemente, no surgimento do capitalismo, tá? Que também era o mercantilismo. O mercantilismo também era uma característica do capitalismo. A diferença é que no tempo do mercantilismo, a forma que eles tinham de obter riqueza era indo em busca de metais preciosos, era indo em busca de terras para colonizar, indo em busca de especiarias e tudo mais. Tanto é ali, ó, qual foi o grande evento que marca esse novo modelo de sociedade? As grandes navegações. Porque graças, vamos dizer assim, devido aos europeus querendo ir em busca de novas terras, né, isso vai fomentar neles, estimular neles o desejo de riqueza, de possuir cada vez mais lucro, certo? Aí, com a sua formação, nós vamos ter um novo sistema, ó, passou por 3 fases de desenvolvimento. E aqui nós vamos falar de apenas 2. Quais são essas fases? O capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Vamos entender quais são esses daí? Então, durante as grandes navegações, o capitalismo ainda não conhecia a industrialização. Pessoal, as grandes navegações aconteceram lá nos anos 1500, 1400, século XV, século XVI, tá? Ainda não tinha ocorrido a Revolução Industrial, tudo bem? Então lá naquele tempo ainda a visão dele era comercial, eles queriam vender tudo que eles conseguissem. Então, olha lá, ó. Sendo assim, a economia nesse período era essencialmente centrada nas trocas comerciais, e a riqueza das nações era medida pelo acúmulo de matérias-primas
matérias-primas e especiarias, ou a capacidade de ter acesso a ela. Então, o que determinava a riqueza desses grandes países? É eles terem, né, o acúmulo dessas matérias-primas, desses materiais aí, necessários para a produção de qualquer outra coisa, e dessas especiarias. Então, por isso que nesse período, entre o século XVI até o século XVIII, nós chamamos de capitalismo comercial. Vocês estão vendo aqui, em algum momento eu falando sobre a produção de indústria? Eles quererem riqueza através da indústria, através de produção de coisas? Não. Não. Nós temos aqui que eles querem riqueza através de trocas comerciais, através de explorar um local, obter a riqueza que tem nele e trocar por outro. Então, era dessa forma. Então, capitalismo comercial. Então, o modelo econômico praticado nesse período aí de trocas comerciais foi o mercantilismo que nós falamos ano passado, que vocês estudaram, que caracterizava. Qual era a principal característica do mercantilismo? Era, né? Opa, alguém entrou aí. Continuando. Então, o que vai caracterizar? O fortalecimento desses estados nacionais, desses países absolutistas, e a sua forte intervenção na economia. Eu sempre vou falar isso, vocês sempre precisam lembrar. Dos pontos mais importantes do mercantilismo é o fato do rei absolutista ter se meter, digamos assim, né, intervir na economia daquele país, tratando leis da forma que ele quer. Lembra do protecionismo alfandegário que eu expliquei para vocês na sala de aula ainda? Que é o comerciante daquele país, ele não podia importar produtos de um outro país, que ele ia ter que pagar um alto imposto, uma forma de impedir, não. Então, eu não vou gastar um alto imposto dessa forma. Eu vou preferir comprar de dentro do meu país. Alguém quer falar? Vamos continuar então. Então, seu papel, o papel o papel deles aí era assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia, bem como disputar os mercados internacionais. Então, aí aqui logo abaixo vem as características básicas do mercantilismo, que nós já cansamos de ver ano passado, que era a busca por áreas de colonização, né? A busca que é o colonialismo, né? Busca por colonização. Nós temos a intervenção do Estado nas políticas econômicas. Nós temos a produção de mercadorias manufaturadas, né? Produção de mercadorias feitas à mão pelos artesãos, ainda que era manufatura, não era maquinofatura ainda. Nós temos aqui o metalismo, que era a busca por metais preciosos, o estabelecimento de uma balança comercial favorável, que é o que eu falei, que eu já cansei de falar, vender mais e comprar menos, para poder ter um lucro maior, certo? E aí essa mudança do capitalismo comercial, que é o que nós falamos, para o industrial, é fruto de dois fatores. Aí sim, nós vamos ter, conforme lá no século XVIII, né? No século XVIII, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, esses dois eventos históricos vão permitir o que? A estabilização do poder nas mãos da burguesia. No capitalismo comercial, pessoal, o poder estava na mão do rei, tá bom? Era o rei quem controlava essa riqueza, era o rei quem queria lucro a todo custo, ok? Agora, com o capitalismo, né, com o capitalismo industrial, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que foi muito importante, porque eles vão questionar esse rei absolutista, e é onde a burguesia, lembra dos girondinos e dos jacobinos, que eram integrantes da burguesia, embora eles lutando ali entre si, eram os burgueses que vão dominar. Essa ideia iluminista da Revolução Francesa vai dominar todo o planeta, digamos assim, e nós já vimos isso,
certo? Então isso vai fazer com que o poder se estabilize na mão da burguesia, centrando a economia na principal atividade desenvolvida e administrada por essa classe, né? A industrialização. Nesse período, a Europa, principalmente na Inglaterra, exerceu um grande poder sobre o mundo, né? E aí, o que vai acontecer? Vão formando cada vez mais grandes cidades que vão se dispor de grandes condições estruturais, né, apresentando uma grande quantidade de miseráveis e moradias precárias. Então, nós vamos ver também, né, conforme esse capitalismo industrial, nós vamos ver um modelo econômico chamado de liberalismo econômico, né? Eles vão querer o rei nessa transição aí. Eles não querem mais o rei mandando na economia, eles querem uma economia liberal. Aqui, ó, defendida por Adam Smith. Nós vimos isso também, né? O que ele dizia? O que ele preconizava? Ele dizia que ele era contra a intervenção do Estado nas práticas econômicas, certo? Ele era contra, o Adam Smith, né? Ele era contra o Estado se meter, intervir nas questões econômicas. E essa posição vai consolidar ali ainda mais o poder da burguesia, certo? Na figura do mercado. Então, por conta da busca cada vez mais incessante pelo lucro e pelo avanço tecnológico das máquinas, nessa fase do capitalismo industrial, a produção necessitava cada vez mais de habilidades artesanais específicas, né? A mecanização tirava os... Olha isso, pessoal. A mecanização... Eu falei cada vez mais, né? Cada vez menos, perdão. Vou repetir então para não confundir. Por conta dessa busca pelo lucro e pelo capitalismo industrial, a produção, né, daqueles produtos, né, não necessitava mais tanto de habilidades artesanais. Eles precisavam de quê? De algumas pessoas pudesse manusear aquilo, mas podia ser substituído por qualquer um. E como tinha a máquina ali fazendo o trabalho principal, muitos perderam o emprego, né? Muitos foram demitidos. Então a mecanização, olha lá, tirava o talento natural do indivíduo, generalizando, ou seja, agora para eu produzir um sapato, eu não preciso mais de um sapateiro, um exemplo. Agora eu posso contratar qualquer um, porque quem vai produzir um sapato é a máquina. Esse qualquer um só vai manusear ali, fazer a produção, fazer a parte de entrega ou a parte intermediária da produção. Então, de forma que qualquer trabalhador poderia manejar a máquina na rotina de uma produção em série. Na prática, isso significava que a indústria não era mais necessário, para a indústria, não era mais necessário um trabalhador com habilidades especiais. Então não tinha necessidade de eu ter na minha empresa, na minha indústria de sapato, um sapateiro, né, no sentido daquele artesão que produzia sapato. Não preciso mais dele, qualquer um para mim serve, certo? O operário passava a ser substituível, relegando a salários cada vez mais baixos. Né? Então, eles iam ter cada vez salários mais baixos. Olha lá, ó, chegava a 16 horas com apenas 30 minutos para almoçar. Imagina, você trabalhar 16 horas seguidas, só 30 minutinhos para você almoçar. E quem não conseguisse cumprir o compromisso, era simplesmente substituído. Não quer trabalhar? Tchau, vai embora. Então que eu vou te substituir. Olha aqui, ó, uma figura muito importante aqui, ó, de um senhor gordo, velho, imaginando quem? Quem a gente pode imaginar que seja esse senhor? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Esse senhor aí... O dono da fábrica. Os burgueses. Muito bem. E esse camarada aqui, ó, magrinho, coitado. Parece que ele tá desnutrido, não tá? Esse trabalhador que ficou desempregado porque teve as máquinas. O trabalhador, o burguês, com a mala cheia de dinheiro, o reloginho ali, ou seja, ele não tá nem aí pro trabalhador. Não vou nem falar, Eveline, eu não vou nem falar daquele que foi demitido, mas eu vou falar do próprio que ele trabalha. Ou seja, ele trabalhava em condições tão péssimas que ele mesmo não tinha nem saúde. Olha lá, tá cansado,
com fome, não tem trabalho. E o burguês está preocupado com o quê? Apenas se ele tem vida, né, para trabalhar. Olha lá, olha o reloginho na mão, olha o dinheiro cheio de... a mala cheia de dinheiro. Entendeu? Então, a mudança para o capitalismo industrial também colocou lá, a vida do proletariado em escala inferior de importância. O burguês não estava preocupado com a vida dele, se ele tinha saúde. Porque, como eu falei, se por acaso ele não conseguisse cumprir, ele era substituído. Tudo bem? O trabalho, além de cansativo, era perigoso. Eram comuns os acidentes que os faziam perder os dedos ou mesmo a mão em casos mais graves. Né? Os afastados por problema de saúde não recebiam, pois o salário era pago por aqueles que trabalhavam. Hoje em dia, se você passar mal, tiver algum acidente de trabalho ou qualquer outra coisa, você fica em casa, você tem o direito de receber. As leis garantem isso. Naquele tempo, não. Naquele tempo, se alguém passasse mal ou não pudesse trabalhar, tá nem aí, você não vai receber por aquele dia. Ok? Os que ficavam fisicamente incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores contratados em seus lugares. Então, ai daquele que ficasse ali, que tivesse qualquer problema de saúde, que não pudesse mais exercer aquele trabalho. Assim, a consolidação do capitalismo no contexto da Revolução Industrial mostrou-se cruel. Pessoal, volto a dizer, a Revolução Industrial foi muito bom a nível econômico, a nível tecnológico, mas aí vamos pensar, olha como que eles trataram o trabalhador, o proletariado, de forma muito cruel, né? Determinando uma série de transformações de vida, né, no homem inglês, inicialmente, né, em especial ao homem pobre que migrava para a cidade e engrossava a camada marginalizada ou subempregada. Então, temos aí um crescimento do capitalismo, né, que vai causar aí ainda mais injustiça social. Vamos às atividades. Não vamos terminar aqui, tá? Eu vou explicar aqui essas atividades. Vou encerrar a chamada, a gravação que eu estou fazendo aqui. Aí eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês beberem água, né? Uns minutinhos, e retorno na aula em seguida, tá bom? Não vou nem encerrar a chamada do Meet, não. Vamos lá. Na 16, escreva uma definição do capitalismo. O que é o capitalismo? Tem no texto. Na 17, leia a frase abaixo. Tudo começou primeiro pelo homem, depois com as máquinas. Eu expliquei isso. Qual é a ideia que está escondida, que está nas entrelinhas desse trecho? Tudo começou primeiro pelo homem, depois com as máquinas. Descreva isso daí. 18. Releia o texto e complete corretamente a frase abaixo, utilizando as palavras que estão dentro do círculo. Então, vocês voltam lá no texto, tenta ver aonde está falando sobre esse parágrafo aqui e vai acrescentando, ó, completando com as palavras que estão aqui no círculo. Muito facinho essa daí. 19. Leia o trecho da música Capitão da Indústria, do grupo Paralamas do Sucesso. Nós temos aqui, ó, um trecho de uma música do Paralamas do Sucesso. Aí vocês vão ler, né? Quem quiser ouvir a música aí na sua casa, fica à vontade. Então, a respeito desse trecho destacado, o que vocês vão fazer? Pensando no contexto da Revolução Industrial, podemos dizer serem verdadeiras todas as sentenças abaixo, exceto, ou seja, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 frases, 4 afirmativas. Dessas 4 afirmativas, 3 estão corretas, 3 aconteceram, uma que está errada, uma que não condiz ao contexto da Revolução Industrial. Então você vai marcar a errada, tá bom? Vocês vão marcar aí aquela que não é verdadeira, certo? Questão 20, uma outra música aqui que vocês vão analisar, ó. Outro artista que cantou de forma crítica às desigualdades entre os trabalhadores e patrões foi o Cazuza, né? Leia o trecho da música Burguesia. Nós temos aqui, ó, a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Muito interessante, eu acho que eu vou até botar aqui depois, enquanto vocês forem ao banheiro. Então, leia o trecho dessa música e vocês vão apresentar, na sua opinião, o que o poeta quis dizer. O que ele quis dizer com esse trecho? Escreva aqui, faça uma análise da música, entenda. Cara, o que o Cazuza está querendo dizer quando ele está falando isso aqui?
Muito pertinente essa análise aí. Questão 21. Olha lá, a imagem que nós já discutimos. Analise a charge a seguir e escreva, com base no texto, qual é a crítica estabelecida. O que eles estão criticando com essa chargezinha aqui? Nós falamos sobre ela lá em cima. E aí, eu vou encerrar a gravação, né? Mas em seguida, vocês não vão sair da chamada. Eu vou deixar vocês aí uns minutinhos para irem beber água ou ao banheiro. Tá bom?